Eu acho que hoje a única perspectiva que nos resta é procurar estudar para tentar entender e compreender o que é que está acontecendo. Uma coisa que eu já determinei para mim é que os modelos do século XIX não bastam mais para analisar o que está acontecendo hoje. Porque o que eu vejo, ou seja, o que existia no século XIX, você tinha aquilo que se chamava de proletariado, né, que era o trabalhador e o patrão. Naquele momento, você não tinha mídia, você não tinha... claro que você tinha aparelhos ideológicos, você tinha a igreja, você tinha a estrutura das relações de produção, que tudo isso era de dominação. Mas você não tinha alguém que hoje vende, né, e te coloca dentro de casa uma ideia. As pessoas compram as ideias da mídia gratuitamente. E o que a gente vê, o que seria a classe média hoje, que eu considero aquele proletariado, aquela massa do século XIX, hoje, essa massa eu vejo como a classe média. Se naquele século XIX e até parte do século XX, aquela massa de proletariado, né, deu uma direção para a história, como a história estava se desenvolvendo, hoje aquela massa, para mim, é a classe média. É estranho falar isso, mas quem está dando a direção hoje é quem conta com o apoio da classe média. E o que aconteceu? E todo aquele setor que vivia à margem da sociedade, que recentemente um setor que não tinha palavra, que não tinha ninguém que o escutasse, que não tinha canal nenhum de manifestação, hoje esse segmento que vive mais na periferia de todas as cidades, que antes frequentava a Associação Amigos de Bairro, que frequentava os seus núcleos partidários, que frequentava a União da Juventude Católica, a União... várias, né, uniões a partir da Igreja Católica, estudantil, universitária, trabalhadores, as comunidades eclesiais, tudo isso hoje se juntou em igrejas que qualquer lugarzinho que antes era um botequinho, uma lojinha, virou uma igreja. E ali, essa gente acabou se sentindo com uma identidade. Então, é público, não estou fazendo nada de novo. Para quem não tinha nenhum lugar onde se manifestar, hoje ele pode dizer com orgulho e com toda uma soberba, eu sou a Universal. Né? E é uma linguagem, né, que vai dominando todo mundo e que as pessoas já não discutem mais. Ora, isso aí é a própria consagração da falta, da despersonalização da pessoa, porque a pessoa, ela não é ela é alguma coisa fora dela. Até com candidatos, as pessoas dizem assim, eu sou fulano, entende? Ele não diz assim, eu apoio isso. Então, o processo de destruição da identidade da pessoa, aquela identidade coletiva de uma sociedade, foi totalmente destituído. E hoje, esse lumpen religioso, né, que se identifica com alguém, tipo uma igreja, no caso universal, ele se identifica como sendo um contato direto com alguém que o protege. Então, você vê, o que aconteceu nesses governos do PT? Eles criaram todas as condições para tirar o Brasil do mapa da fome, criaram todas as condições para jogar milhões de pessoas na classe média, mas transformaram essas pessoas em consumidores, como diz o Gessé, né? E não em cidadãos. Essas pessoas, elas acham que conseguiram o que conseguiram por mérito dela, e não por oportunidades construídas e oferecidas por esse governo. Durante esses 3 governos, 4 quase, né, do PT. Então, o que resultou hoje? A mídia transformou tudo isso num ódio
que é estranho você falar, né, que a pessoa pode ser a pessoa que mais tenha sido beneficiada com todos os programas que ocorreram, ela está convencida de que se não fosse ela não teria feito isso, né? Que aí vem até aquela pergunta, bem, mas se você conseguiu tudo isso durante esse governo, por que você não conseguiu antes? E agora que está todo mundo perdendo o que conseguiu, uai, mas não foi você e as igrejas religiosas, em nome do Senhor, que propiciaram você toda essa melhoria? Agora que você está perdendo, cadê seu poder? Cadê seu milagre? Cadê seu mérito? Não foi você que fez isso? Porque nós chegamos a ter menos de 5% de taxa de desemprego. Hoje, oficialmente, eles colocam aí como quase 14%. Isso pode estar certo que está muito mais do que isso. Então, essa gente que está desempregada, como que eles estão fazendo hoje? Eles estão dizendo que eu estou desempregado porque é mérito meu? Aí ficam jogando culpa, em vez de considerar que o que esse governo está fazendo, fica jogando isso como coisa do governo passado. Agora, isso alimentou um ódio da pessoa, para fechar de vez, que a pessoa acha, né, que a coisa mais trágica da vida, a pessoa acha que porque ela pensa como elite, pior, ela pensa que a elite pensa isso, ela pensa que ela é elite também. Então, eu não preciso ter bens ou isso ou aquilo, entendeu? Se eu tenho a casa, se eu estou fazendo um curso universitário, ou se eu tenho uma coisinha ou outra, eu já me considero elite, né? E aí o que está acontecendo? A gente vê na própria universidade toda uma série de bolsas e de programas que estão sendo cortados. E por que isso vai continuar sendo cortado? E por que essas universidades públicas, que nem agora estão querendo acabar com os cursos de humanas de todas as universidades federais, e por que estão fazendo isso? Porque não interessa mais você ter universidade para formar uma mão de obra qualificada, porque o modelo econômico de desenvolvimento industrial não é mais aquele que necessitava dessa mão de obra. E toda essa população vai criar um eixo à parte, paralelo ao da economia central, para viver no subemprego. É uma economia dinâmica a partir da pobreza. E aí você vai viver ali quase que troca de mercadoria, né? A coisa está feia. Essa parte, eu adoro isso, que eu estou estudando isso todo dia, toda hora, e ainda mais, né, com o viés psicológico, que você vê, a pessoa fala, ela se identificando com o ser superior, ela se identificando, ela fala como se ela fosse elite, está comendo pão que o diabo amassou, está perdendo emprego, não está conseguindo mais estudar, teve que vender o carro, né? Com todas essas reformas trabalhistas que estão sendo feitas, perdendo tudo quanto é direito, mas mesmo assim não perde a pose, porque ainda acha, né, que é classe média. Enfim, estamos ferrados. Certa vez eu falava com uma grande figura da política, e um homem do povão, que dizia que os ricos detestavam ele. Eu falei, você está enganado. Minha mulher tem parentes extremamente ricos, usineiros, todos votam em você, porque ganharam muito dinheiro no seu tempo. E os ricos só têm uma preocupação na vida, é ganhar dinheiro, preocupação política. Então eles votam em você. Quem te odeia é a classe média, é a classe de onde eu provenho, principalmente a classe média alta. É gente que quando senta num avião e vê um cara sentado do lado, que ele está vendo que o sujeito nunca entrou num avião, fica com raiva. Diz, esse desgraçado devia estar num ônibus, na melhor das hipóteses, agora vem sentar aqui ao meu lado. É gente que, infernizado com o trânsito, que é um horror, olha e diz, olha quanto carro entupindo. Por quê? Porque o cara antigamente não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir para a terra dele no Nordeste, agora ele tem carro. Eu reconheço, para eles é uma desgraça. Você vê gente simples do povão desfrutando das coisas que você desfruta, para essa gente dói. Claro que é uma gentinha execrável.
Houve uma conversa quando o Lula se elegeu que eles iriam todos para Miami. Meu Deus, tomara que vão mesmo. Que saiam daqui as pessoas com essa mentalidade. Para o Brasil poder ir para frente. E o Brasil irá para frente. A história da humanidade é essa. A história não volta para trás. Ela tem uns altos e baixos, né? Mas a história não volta para trás. É só olhar para a história para ver que nós já vivemos momentos N vezes piores do que esse. Não é só o Brasil, o mundo inteiro viveu. E nós fomos devagarinho evoluindo. Chegamos ao ponto de existir uma Dinamarca, uma Suécia, uma Noruega. Não vou falar dos Estados Unidos porque não é civilizado. É um povo muito rico. Mas civilizado ainda não é. E isso é muito brasileiro. Uma amiga minha francesa me dizia, eu não entendo, eu vejo as pessoas, eu vou num restaurante, vejo as pessoas tratando mal o garçom e falando mal das pessoas que estão servindo elas. O que acontece aqui com a classe média, que é inimigo do povo? Lá na França, nós, de classe média, somos inimigos dos ricos. Porque a gente sabe que são os ricos que nos põem em risco, são os ricos que controlam a nossa vida. Aqui tem umas pessoas que odeiam o povo, né? Que é quem trabalha, né? Quem não tem poder nenhum. Né? Então, é uma dinâmica brasileira, é uma dinâmica perversa brasileira. Você não é rico, mas você é imaginariamente rico. Você está na posição do Senhor, você está na posição simbólica do Senhor. Você está com o chicote na mão, mesmo que você não seja nada. Né? E reza para ser protegido. Né? Eu diria que a classe média, no sentido abstrato, tem 4 grandes milhões, quatro grandes frações. A classe média tem uma fração que é crítica, o pessoal que lê e é crítico, etc. É minoritário, mas existe. Né? Isso no lado mais à esquerda. Né? No lado entre esquerda e centro, a gente tem o que a gente poderia chamar de classe média de Oslo. Né? O eleitor da Marina, digamos assim, né? Entende? É o cara que tem capital cultural, etc. Mas, enfim, não a pesca da baleia, né? A pesca da baleia tem muito mais importância do que a miséria que está rolando aqui perto dele e tal, né? Entende? Ele pensa como um norueguês, né? Ele tem uma agenda norueguesa e tal, né? Na centro-direita, nós que é o grande... É o racha das últimas semanas, né? A gente tem o quê? Tem uma classe média extrema direita que ninguém vai convencer, né? É o pessoal do ódio, etc. Esse pessoal é inconvencível. Por quê? Porque ele é inconvencível, né? Porque o que ele está falando agora contra a corrupção, contra o PT, não sei o que vai parar, no fundo o que é? É uma racionalização, no sentido psicanalítico, né? De um ódio de classe que ele sente. Ou seja, então é tudo que ele queria arrumar para a vida. Entende? Então não é, né, a pessoa que tem raiva do contato e o medo da competição dos pobres, agora não precisa mais ter vergonha disso. Né? Ele pode vestir a camisa do Brasil, botar a bandeira e ir com todo orgulho, como se fosse campeão da moralidade, a higiene moral do país. Imagine, né? Então você consegue transformar o pior racismo, né, em algo que é vendável, que você pode ter orgulho, etc, etc. Ou seja, então essa classe, essa fração está comprada pelos ricos. Né? Ele conseguiu, desde a ciência até a coisa da mídia, né? Também comprada para esse interesse, que repete e manipula isso. Agora, tem uma novidade agora, que é extremamente importante, é que, mesmo na centro-direita, digamos, é um classe média conservador politicamente, mas que tem uma noção do que é a democracia, né? Entende? Ou seja, um respeito à legalidade, respeito à Constituição, né? O mais interessante dessas últimas semanas é que foi aberta uma cunha, mesmo nesse setor que é majoritário da classe média, né? Entre legalistas, por um lado, e extrema-direita fascista de outro. Né? Entende? Quer dizer, há os erros do Lava Jato, né? Os erros no sentido de que, por exemplo, que é impossível agora para qualquer pessoa achar que a Lava Jato é efetivamente algo que não tem partido, que é impessoal, etc, etc. Né? A parcialização e a partidarização e o objetivo efetivo dela ficou claro agora para todos. Né? E tem uma parte expressiva dessa classe média, mesmo conservadora em outros aspectos, que acha isso inaceitável. Sou classe média, papagaio de todo telejornal.
Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão. Odeio coletivos e vou de carro que comprei a prestação. Mas eu tô nem aí se o traficante é quem manda na favela. Eu não tô nem aqui se morre gente ou tem enchente em Itaquera. Eu quero é que se exploda a periferia toda. Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado pelo pedinte esfomeado que me estende a mão.